Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Vamos começar mais uma edição do Blog da Cidadania ao meio-dia. Nós temos hoje pela frente um dos momentos que muitos de nós vinham aguardando e que muitos desacreditavam que chegaria, que é o momento em que está havendo uma clara reversão de um processo espúrio que começou no final de 2015, em meados de 2015, e culminou com a prisão do ex-presidente Lula em um processo fraudulento, sem provas, que agora está sendo desmascarado. E está sendo desmascarado de uma forma tão completa, tão clara e tão insofismável que as pessoas que participaram do golpe de 2016, seja ativamente, seja por omissão, seja no relato como jornalistas, essas pessoas estão se arrependendo e estão mudando a história. E nós estamos vendo hoje um processo em que até órgãos de imprensa que tanto trabalharam pela prisão do Lula já se arrependem, não dizem que se arrependem, mas já publicam matérias que não publicariam antes, publicam opiniões que não publicariam antes. Eu mesmo, ontem, foi um dia muito interessante, porque eu parei de escrever cartas opinando em jornais em 2005, quando estourou o escândalo do Mensalão. E ontem eu tive uma carta publicada pela Folha de São Paulo que eu enviei só para fazer um teste. Sabe, eu tenho blog, eu tenho canal no YouTube, eu tenho muita forma de me manifestar que vai ter muito mais repercussão do que numa carta em coluna de leitor, num jornal que, como todos os jornais brasileiros, perdeu muito público, né? A Folha de São Paulo tem hoje, e todos os jornais brasileiros têm hoje muito menos audiência do que eles tinham, vamos dizer, 30 anos atrás. Tá? A Folha de São Paulo chegou a ter 500 mil de leitores e hoje não deve ter 200 mil. Mas é muito interessante porque mostra a mudança de comportamento desses órgãos de imprensa. Quem é que não muda de comportamento? A Globo. Ela não muda de comportamento no seguinte sentido. A Globo, por exemplo, e todas as emissoras de televisão brasileiras, elas se recusam a entrevistar o ex-presidente Lula. Emissoras de TV do mundo inteiro, as maiores do mundo inteiro, os maiores jornais do planeta já entrevistaram o ex-presidente Lula. Aqui no Brasil, só a Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo, eu acho que é o único grande jornal, se não me engano, que entrevistou Lula. E televisão nenhuma TV deu espaço para o ex-presidente, para ele dizer a sua versão dos fatos, e isso tem um simbolismo muito grande, é um simbolismo, inclusive, definitivo, para mostrar como erra quem acha que o Lula está acabado. Quem erra quando acha que o Lula não vai voltar para a briga política. Porque eles sabem por que é que as televisões não dão espaço para o Lula. Porque eles temem o que a sociedade possa sentir se ouvir a voz do Lula de novo. Olhem o medo, eles precisaram Lula preso, engaiolado, amordaçado, eles tiveram que proibi-lo
de participar da eleição, porque eles tinham medo que ele vencesse a eleição de dentro da cadeia, sem poder competir numa condição mínima de igualdade com o Bolsonaro. Então, o medo que essa elite e esses grandes grupos de mídia têm e sempre tiveram do Lula é uma coisa alucinante, porque todos sabem que se o Bolsonaro ele recusou espaço durante a campanha na imprensa para falar, toda a imprensa queria ouvi-lo, inclusive a imprensa que não queria que o Bolsonaro se elegesse, que teve. A Folha de São Paulo, por exemplo, não queria a eleição do Bolsonaro, apesar de ser contra o Lula. A Folha de São Paulo, até o Jornal Nacional, até contemporizou na campanha eleitoral, o Blog da Cidadania falou muito disso, contemporizou com o Haddad de uma certa maneira, porque estava todo mundo com medo, realmente. As pessoas que têm cérebro, mesmo que seja a elite, seja quem for, a elite era tucana. A mídia era, não é mais porque o PSDB hoje está destruído, está acabado, mas a mídia ainda era tucana, queria eleger o Alckmin. E como o Alckmin começou a afundar, a mídia já estava preferindo o Haddad. A Globo chegou a fazer uma edição do Jornal Nacional pouco antes da eleição, totalmente favorável ao Haddad, com a cobertura de campanha. Então, o Bolsonaro, ele recusava espaço que a mídia negava e nega até hoje ao Lula, porque o Bolsonaro, se ele abrir a boca, se apertar muito, deixar ele falar um pouco, deixar ele ser entrevistado por um jornalista que o questione, ele se enrola sozinho, ele se arrebenta sozinho. O Lula não. Se você der espaço para o Lula falar, ele engole o entrevistador. E é por isso, evidentemente, que ele sabe o que falar, é por isso que depois de tanto tempo que ele já tem permissão para falar, a grande imprensa, que é a TV aberta, não dá espaço a ele. E também, vamos lá, vamos dizer, o jornal O Globo nunca entrevistou o Lula, o Estadão nunca entrevistou o Lula, a Veja nunca entrevistou o Lula, a Isto É nunca entrevistou o Lula, a Época nunca entrevistou o Lula, apesar de que, com certeza, ele daria espaço, porque ele quer falar ao público dessas revistas, que já está acordando em relação ao Bolsonaro. Mas o que é que está acontecendo, pessoal? Manchete de ontem, à noite, na Folha de São Paulo: Justiça rejeita denúncia contra Lula e irmão em derrota da Lava Jato de São Paulo. É mais uma derrota. É mais uma derrota. A Lava Jato está começando a colecionar derrotas. Semana passada, a Lava Jato, semana passada ou retrasada, agora eu não estou lembrando o dia direito, o Sérgio Moro teve anulação de uma sentença que vai, inclusive, por tabela, anular sentenças do Lula, como a do sítio de Atibaia. A condenação do Lula, o TRF4 está correndo para condenar o Lula pela segunda vez no sítio de Atibaia, para tentar impedir o Lula de deixar a prisão. Bobagem deles, porque a condenação do Lula, no caso do sítio de Atibaia, já está tacitamente anulada devido à decisão da segunda turma do STF, que anulou a sentença do Sérgio Moro contra o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, por um fato que ocorreu também no caso do sítio de Atibaia. Enquanto isso, a gente tem jornalistas que eram furiosamente antipetistas, como o Reinaldo Azevedo, e agora mais um antipetista com o qual eu pessoalmente briguei. Um ameaçou o outro de processo pelo Twitter. Eu vou ver se eu recupero no Twitter a minha briga com o Fábio Panunzio, da Bandeirantes. Vocês viram a entrevista do Fábio Panunzio,
que ele deu ontem, reconhecendo que errou ao apoiar o impeachment, mas errou ao apoiar o impeachment e mais, que errou ao dizer que o Lula era culpado. O Fábio Panunzio, da Band, disse o seguinte, olha, não tem prova contra o Lula no caso do triplex. O Reinaldo Azevedo dizendo que não tem prova contra o Lula no caso do triplex. Um monte de políticos, de jornalistas, inclusive alguns antipetistas ferozes, pedindo desculpas. Então, esse é um dia, o dia de hoje é um dia muito especial, porque ontem à noite, a primeira derrota direta da Lava Jato para o Lula. E é por isso que eu li a sentença do juiz Mazlum, eu vou pegar aqui o nome dele, Ali Mazlum, da 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo. Eu vou ler a sentença, porque eu vou ler a sentença assim, eu vou traduzindo, vou comentando, porque tem o juridiquês ali, evidentemente eu não vou ficar falando juridiquês aqui na frente da câmera para vocês, que ninguém vai entender porcaria nenhuma, eu mesmo tenho dificuldade para entender, mas dá para traduzir para o português de uma forma que a gente vai ver agora. Eu quero provar agora para as pessoas como a Lava Jato é canalha, porque a acusação que fizeram contra o irmão do Lula é tão absurda, e o juiz deixa isso tão claro, que os jornais noticiaram ontem, no fim da noite, que esse juiz anulou a condenação, a denúncia, ele rejeitou a denúncia do Ministério Público da Lava Jato contra o ex-presidente Lula e explicou por quê. E aí a gente vê um absurdo, porque quando a gente ouve o que é que eles falaram quando noticiaram que o Lula tinha sido denunciado pelo Ministério Público, Lula Frei Chico, quer ver? Eu vou pegar aqui, Lula Frei Chico, MP Lava Jato Mesada. Justiça. Lava Jato denuncia Lula e Frei Chico por pagamento mensal de 5 mil. Essa foi a denúncia feita. O braço paulista da Força Tarefa da Lava Jato denunciou o ex-presidente Lula e seu irmão Frei Chico por corrupção passiva continuada. Além deles, Emílio e Marcelo Odebrecht e o ex-diretor da empresa Alexandrino de Sales Ramos Alencar também foram alvos da denúncia apresentada à 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Conforme o Ministério Público Federal em São Paulo, Frei Chico teria recebido, entre 2003 e 2015, uma mesada que variava de 3 a 5 mil. Os pagamentos fariam supostamente parte de um pacote de vantagem oferecido a Lula em troca de benefícios junto ao governo federal. Uau! Que denúncia, hein, pessoal? Que denúncia. Então, o Lula conseguiu essa fortuna de pensão de 3 a 5 mil, não é? E eu, nesse momento, eu me lembro do procurador que disse agora, nos últimos dias, que ele estava revoltado com o miserê, que o salário deles tinha caído para 24 mil e que, com isso, ele estava à beira da miséria, com os 24 mil reais. Um desses procuradores aí, desse Ministério Público, sem controle, que se colocou acima da sociedade, inimputável, esse Ministério Público de Deltan Dinheirol, que vendia vantagens para empresas que o pagassem para tirá-las da Lava Jato, conforme está deixando claro o Intercept e a Vaza Jato estão deixando claro, né? Então, essa fortuna que o Frei Chico ganhava foi conseguida para ele pelo Lula como mesada. Por que o Lula não pediu uma pensão, uma mesada para o irmão de 20 mil? Ele foi pedir uma pensão para o irmão de 3 mil reais. Depois, olha, passa para 5. O Lula com a caneta para gerar negócios de bilhões.
para Odebrecht, para qualquer empreiteira, para qualquer coisa. Ele tinha caneta. O Bolsonaro está dando isso por segundo para esses youtubers picaretas, para esses sites picaretas que o apoiam. Ele dá isso por segundo. Quem é que acredita nisso? Bom, o juiz Ali Mazloum não só não acreditou, mas eu quero ler para vocês a paulada que ele deu nesses canalhas. Esses canalhas mentirosos, iguais a esses bandidinhos que entram aí no chat para nos ofender, para nos insultar e para me insultar pessoalmente. Eles falam isso, são muito valentes pela internet, de falar essas barbaridades que eles falam, mas vai perguntar para eles da corrupção do Bolsonaro, vai perguntar para eles do Queiroz, vai perguntar para eles do Bolsonaro ser vizinho e amigo e receber na casa dele o crime organizado do Rio de Janeiro, né? Aí eles esquecem da corrupção. Corrupção eles só enxergam no PT, né? Eles não enxergam nem a corrupção deles mesmos, porque muitos desses são sonegadores, são fraudadores, muitos deles compram contrabando, muitos deles roubam TV a cabo, muitos desses supostos éticos são muito menos honestos do que até os piores bandidos que estão encarcerados. É gente que vende a mãe por dinheiro e não entrega. E vem aí na internet posar de ético. Vagabundo. Vagabundo, você que vem aí falar mal do Lula. Lave sua boca para falar mal do Lula, porque ele governou esse país por 8 anos e entrou pobre e saiu pobre. Tanto que as acusações contra ele são de misérias. Misérias. O apartamento triplex não vale R$1,5 milhão de reais. Qualquer gerente de banco compra um apartamento desse. E o sujeito que foi o presidente que saiu do poder com 87% de aprovação, que tirou o país do buraco, que tirou 40, 50 milhões de pessoas da pobreza, que deu ao Ministério Público, à Polícia Federal, à Controladoria Geral da União, à Receita Federal, todos os instrumentos, inclusive para investigar o próprio presidente. Nunca aparelhou, nunca escolheu o chefe do Ministério Público que poderia atacar o Lula e a Dilma depois. Deu toda a força para a Polícia Federal. Quando que o Lula ia imaginar que, depois de ter fortalecido tanto o combate à corrupção, esses instrumentos que ele deu para combater a corrupção iam ser usados contra ele através de mentiras e suposições maldosas que o juiz Ali Mazloum denunciou nesse processo. Mas antes, eu quero, pessoal, que todo mundo ouça uma pessoa que colaborou muito para o Brasil chegar ao ponto que chegou e que hoje ele está querendo voltar para o outro lado do rio, porque ele sabe que é o lado que está começando a virar o jogo. Vamos ouvir. Detectou um telefonema e ponto, é esse. Eu jamais apoiei ou fiz desempenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, o jornal Folha detectou um telefonema que o ex-presidente Lula me deu, onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento. E eu tentei, mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande, tão intensa, que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados, digamos assim, para a ideia do impedimento. Mas veja que até o último momento, e esse telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe. Daí ele chama o golpe de golpe, né?
Vocês viram? Ele chama o golpe de golpe e agora ele é Lula desde criancinha. Mas eu acredito, o Lula, a intenção dele, como ficou claro nas gravações que o Sérgio Moro escondeu fraudulentamente, como ficou claro naquelas gravações, o Lula, ele queria mesmo, era salvar o governo Dilma, e ele tinha uma relação muito boa com a classe política, uma relação que a presidente Dilma não conseguiu construir, até pelo perfil dela. A Dilma é uma técnica. A Dilma é uma pessoa que chegou ao poder para fazer um governo técnico, porque na visão do Lula, porque ele escolheu a Dilma Rousseff, a gente sabe que foi uma decisão exclusiva, pessoal do Lula, indicar a Dilma para disputar a sucessão presidencial de 2010, e o Lula, ele acreditava que o Brasil já tinha ultrapassado o ponto de alguém querer a direita de volta ao poder, porque ele tinha consciência da obra que ele fez, da redução da pobreza, da redução da miséria, da melhora da vida do povo brasileiro. Empregada doméstica não queria mais ser empregada doméstica, gente. Empregada doméstica não queria mais ser empregada doméstica porque estava fazendo faculdade, estava comprando carro, estava havendo dificuldade. As madames dos bairros ricos aqui de São Paulo diziam que as empregadas domésticas faziam terrorismo porque não aceitavam trabalhar por um salário mínimo para trabalhar 12, 14 horas por dia, 7 dias por semana, em quartinhos, sem janela, como são os quartos de empregada dos grandes imóveis de luxo de São Paulo. Todos eles têm quartinhos de empregada que são do tamanho de um armário e não tem janela para você saber o que é São Paulo. E aqui, graças ao Lula, essas mulheres começaram a estudar, a entrar para a universidade, para as faculdades, conseguir melhores empregos. O Brasil estava finalmente se modernizando e se civilizando. E o Lula não acreditou que haveria uma briga política tão intensa, porque realmente o governo dele foi tão bom, tão aprovado por tanta gente, ele saiu do poder com 87%. Gente, nunca existiu, eu acho que em lugar nenhum do mundo houve um governante que deixou o poder com quase 100% de aprovação. É indubitável a obra do Lula, por isso que tiveram medo que ele disputasse a eleição de dentro da cadeia. Aí, a Lava Jato, sentindo-se acuada, decidiu apelar para os instintos mais baixos da sociedade, para o ódio que elegeu Bolsonaro. Bolsonaro é filho do ódio, é produto do ódio, e sacou uma acusação qualquer contra o Lula. E aí você fica com a impressão de que o Lula pediu para o Odebrecht uma mesada para o irmão dele, né? Que o Lula tem uma família grande, nunca se soube nenhum parente dele. A gente vê o Bolsonaro querendo dar embaixada para o filho, dando isso e aquilo para a família da mulher, para a mulher. Tem uma reportagem que saiu recentemente aí, que mais de 100 parentes dos Bolsonaros foram privilegiados, botou funcionário em gabinete para trabalhar. Nepotismo dos Bolsonaros é uma coisa desbragada. Nunca você viu um parente do Lula em nenhum lugar da administração pública, com nenhum cargo, nem transverso, né? Porque o Lula podia muito bem pedir para um governador, para um prefeito, para qualquer um, ele podia arrumar emprego para qualquer parente. Ele podia ter dado um emprego para esse irmão numa prefeitura lá do fim do mundo, lá, sei lá, o PT esteve no poder em São José dos Campos muito tempo. Bastava um telefonema do Lula para esse irmão dele, o Frei Chico, trabalhar na prefeitura de São Bernardo do Campo,
né, de Diadema, de Santo André, de tantos lugares que o PT governou. Era só dar um empreguinho para eles. A mesada da Odebrecht era 3 a 5 mil. Não tinha mesada nenhuma. Podia colocar o Frei Chico no emprego para ganhar 20 mil por mês em qualquer lugar aí. Onde é que está a lógica? Eles querem encarcerar esse homem, eles querem aumentar tudo que há contra esse homem por causa de uma suposição de má fé. E aí o juiz Ali Mazloum, ele deu... Eu acho que eu vou ler, se vocês me permitirem, eu vou ler a própria sentença. Eu tenho aqui a sentença na minha mão. Então, o processo federal da terceira região, que é São Paulo, tem o processo judicial eletrônico, 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo. A acusação é de corrupção passiva e ativa, sem segredo de justiça, sem justiça gratuita, pedido de liminar antecipação de tutela. Tem os advogados, tem os envolvidos, são Marcelo e Emílio Odebrecht, Lula, o José Ferreira da Silva, que é o irmão dele, é o Frei Chico, e Alexandrino de Sales Ramos, que é da Odebrecht, né? Também é da Odebrecht, junto com o Marcelo Odebrecht e o Emílio Odebrecht. O Lula com 73 anos, o irmão dele, Frei Chico, com 77, e o Marcelo Odebrecht com 50 anos, o Emílio Odebrecht com 74 anos. A denúncia foi apresentada no dia 9 de setembro de 2019 pelo Ministério Público Federal contra o Lula e contra o Frei Chico, por crime de corrupção passiva, e ainda contra Alexandrino e Emílio Odebrecht e Marcelo Odebrecht, também qualificados pela prática de corrupção ativa. Esses eram os corruptores do Lula e do Frei Chico. O Ministério Público narra a acusação que entre janeiro de 2003 e março de 2015, o Frei Chico teria recebido uma mesada inicialmente de R$3 mil mensais, depois elevada para R$5 mil mensais, pagos trimestralmente. Então, no começo davam 9 mil para ele cada 3 meses, depois passaram a dar 15, em espécie, em dinheiro vivo, pelo grupo Odebrecht, sem que houvesse qualquer contrapartida de serviço. Os pagamentos, segundo o acusador, integravam um pacote de vantagens indevidas oferecidas ao então presidente Lula, visando a obtenção por parte da Odebrecht dos diversificados benefícios, dentro dos quais destacou o MPS, evitar decisões que Lula poderia tomar especificamente no setor petrolífero em prejuízo dos interesses da Braskem. Então, eles não narram o que foi que o Lula fez. Aí já começa a... Gente, eu não quero falar palavrão, sabe? Eu acho que é de muito mau gosto falar palavrão, mas a sacanagem, eu ia falar outra coisa, mas é a sacanagem, sabe? É muita sacanagem, sabe? Porque, veja bem, não tem uma coisa clara que o Lula fez. Então, eles dizem, é como o triplex. O Lula está preso por um triplex que iria ser dado para ele como propina. Pelo quê? Não diz. Ninguém diz. O processo que fez o Lula estar na cadeia não diz o que é que ele fez para merecer o triplex que ainda não foi dado e que um dia ia ser dado a ele. Olha, para não falar palavrão é difícil. Eu vou falar para vocês. Porque a vontade que todos temos é de xingar. Sabe, é de esbravejar. A gente perde a paciência, sabe, de ver uma coisa dessa, porque isso está destruindo o país. Tudo isso que essa gente fez não está afetando só o Lula. Está destruindo o país, gente. A economia está destruída. Eles destruíram a economia brasileira. Colocaram um psicopata, um demente, um tarado no poder, fazendo o que fizeram. E continuam. Bom, vamos lá. A privatização do setor aludido ocorrera na década de 1990, com a Lei Federal número tal,
e eles temiam que o Lula pudesse interferir na Brasília. Temiam, e aí eles foram pagando uma pensãozinha de merda para um cara que o Lula poderia ter empregado onde ele quisesse, tanto no Brasil ou no exterior, com um salário muito maior, pagavam essa porcaria para ele por alguma coisa que o Lula poderia um dia fazer, para ele não fazer, o que ele poderia vir a fazer. E ninguém sabe o que é. Aduz a acusação que em 2002, contudo, quando Lula elegeu-se presidente da República, a Odebrecht entendeu por bem rescindir o contrato que tinha com Frei Chico. Aí é que está. Qual é a impressão que você tem dessa peça? É de que o Lula chegou ao poder e com o Lula no poder, o Frei Chico passou a receber, né? Não, engano seu. Vamos ler mais um pouquinho. Os pagamentos eram processados pelo denominado setor de operações estruturadas, era o setor da propina da Odebrecht. Que isso é, como vocês vão ver mais adiante, uma suposição. Então, aí, por que eu estou lendo isso aqui para vocês, pessoal? Porque aí está mostrando o método da Lava Jato de contar lorota, contar mentira. Só que esse juiz, ele simplesmente falou, não, aqui não, gente. É aí que a gente usa aquela frase que ainda há ferreiros em Berlim, que um nobre alemão chegou para um ferreiro em Berlim, queria a casa dele, né? E esse ferreiro, ele disse para esse nobre, era um rei, era um príncipe, agora não lembro qual era, chegou para esse ferreiro e disse, olha, eu vou querer a sua casa. E ele falou, não vou lhe dar minha casa. Não, mas eu vou querer, porque eu sou o rei, porque eu sou o príncipe, eu sou o barão, não sei o que eu sou, e eu vou querer o seu imóvel. E ele diz o seguinte, você não vai não, porque eu vou entrar na justiça com você, contra você, porque ainda há juízes em Berlim. E, de fato, ele conseguiu se defender da sanha do nobre que queria os bens dele, queria confiscar os bens dele. Então, ainda há juízes em Berlim, ainda há juízes em São Paulo. E esse juiz, ele mostrou para a Lava Jato que a moleza está acabando. Por quê? O outro indicativo em que se assenta a acusação a respeito da ciência de Lula, no fim de 2010, foi Marcelo Odebrecht, quem, já então como presidente da Odebrecht, perguntado por Alexandrino, determinou que os pagamentos de mesada à metralha seguiriam sendo realizados. E o evento que motivara tal questionamento, na ótica da acusação, era, evidentemente, o término do mandato Lula. Muito bem. Aí o juiz o juiz dá a sentença, dá a decisão dele sobre essa acusação. Decido, a denúncia é inepta, começa dizendo o juiz, inepta, incompetente. Não seria preciso ter aguçado senso de justiça, não precisa ter nem muito senso de justiça, ele diz. Pouquinho de senso de justiça, que é o que se espera que um promotor público tenha. Não é? Sujeito que ganha essas fortunas tão grandes de dinheiro público que considera 24 mil reais um salário miserê. Não seria preciso ter aguçado o senso de justiça, bastando um pouco de bom senso para perceber que a acusação está lastreada, está amparada, está cheia de interpretações, ou seja, um juízo que ele fez, esse procurador próprio, particular, que não é uma coisa clara, é uma opinião dele, e um amontoado de suposições que são o que marca todos os processos contra o Lula. Suposições. Então, no caso do triplex, o que é que tinha contra o Lula? Qual foi a acusação que fizeram? Olha, nós achamos que o Lula ia receber esse triplex depois, tal, e então, como ele ia receber, prende o homem e joga a chave fora, tá?
Então, é um amontoado de suposições. Continua o juiz. O Código Penal tipifica o delito de corrupção passiva com a seguinte descrição. Solicitar ou receber para si ou para outro, tal, ele dá a descrição da corrupção e trata-se de crime próprio, exigindo-se do sujeito ativo, ou seja, do acusado, certo atributo especial como ser funcionário público, no mínimo. Porque para você cometer um ato de corrupção, você precisa ser um funcionário público. A suposição dos procuradores era de que o Lula, por ser amigo da Dilma, ele ia mandar a Dilma fazer alguma coisa para o Odebrecht para dar R$3.000 para o irmão dele, quando a Dilma podia muito bem pegar qualquer empresa pública, olha, dá um empreguinho para esse homem aí, para ele ficar o dia inteiro batendo carimbo, aí ele ganha, qualquer empreguinho público aí ele ganha o dia inteiro, põe o cara numa mesa, o dia inteiro batendo carimbo ali, ele ganha R$10.000 por mês. Isso é ridículo, isso é absurdo, isso é uma vergonha, querer encarcerar um homem de 73 anos, um idoso, como se ele já não estivesse encarcerado, mas encarcerar mais, né? Por mais tempo, eles querem mais tempo de encarceramento para esse homem por uma suposição. Esses sujeitos estão aí, livres para fazer esse tipo de coisa com as pessoas, em vez de irem atrás do que realmente interessa. Porque há crimes graves sendo cometidos. Cadê o Queiroz? Está aí o Bolsonaro pintando e bordando com dinheiro público, enchendo o bolso e o rabo desses youtubers, desses sites, desses antagonistas, desses Nando Mouras, desses mamãe não sei das quantas, de dinheiro. Nosso dinheiro, dinheiro público, sem licitação, sem porcaria nenhuma, enchendo o gogó do Edir Macedo e do Silvio Santos de dinheiro público para eles defenderem o governo à vista de todos. Diz a lei que funcionário público é quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo ou emprego tal, e ele fala que o Frei Chico não é funcionário público. Aí, o delito está consubstanciado. A verdade é que, para resumir a coisa, o irmão do Lula, ele começou a prestar serviços para o Odebrecht em 1991. Ele foi contratado para ser uma espécie de relações públicas da Odebrecht com os sindicatos, com o movimento sindical, e ele fez isso, ele ficou nessa função até 2003. Quando chegou em 2003, a Odebrecht disse assim, olha, o Lula está no poder, né? O Lula está no poder, então vai ficar meio complicado, ele está aqui há muitos anos exercendo serviço, mas rescindiu o contrato. E depois voltou a dar essa pensão para o Lula, para o irmão do Lula, pelos serviços prestados durante, sei lá, quase 2 décadas, como se fosse uma espécie de uma aposentadoria, de um valor de entre 3 e 5 mil, que ao longo de 12 anos chegou a R$1 milhão em mesadas. Então, diz o procurador, o juiz, o seguinte, nada, absolutamente nada existe nos autos no sentido de que Lula, a partir de outubro de 2002, pós-eleição, foi consultado, pediu, acenou, insinuou ou de qualquer forma anuiu ou teve ciência dos subsequentes pagamentos feitos a seu irmão em forma de mesada. A denúncia não descreve nem mesmo alguma conduta humana praticada pelo agente público passível de subsunção
ao tipo penal, aponta o magistrado. O juiz ainda notou que a denúncia não pode ser a denúncia não pode ser fruto da vontade arbitrária da acusação, baseada em suposições ou meras possibilidades. A imputação deve ter lastro probatório, ou seja, tem que ter provas, provas sérias e críveis, que dá para acreditar nelas. A decisão do juiz destacou ainda que, considerando o espaço de tempo e o período em que os supostos delitos foram cometidos, os crimes de corrupção passiva e ativa já estariam prescritos, se existissem. Então, quando a gente vê uma decisão dessa, gente, quando a gente vê uma decisão dessa de um juiz, a gente fala, mas onde é que estão com a cabeça esses promotores? Bom, enfim, o fato é que o Lula começa a vencer na justiça, porque é a segunda vitória, na verdade é a terceira vitória, ele venceu no STF, quando o STF não deixou tirá-lo da cela especial em Curitiba e jogá-lo no meio da galera, numa prisão qualquer aqui em São Paulo, onde ele podia ser assassinado. A justiça anulou uma sentença do Moro que beneficia diretamente o Lula. A justiça anulou agora uma condenação direta e o Lula ele começa a ser apoiado e defendido, mas por uma quantidade enorme de gente. Tá? Hoje, quem acusa o Lula, quem mantém as acusações do Lula é só a Lava Jato e aquele bando de tarados que circula em volta do bolsonarismo, que eles são cada vez menos. Como a gente sabe, como estão mostrando todas as pesquisas, inclusive pesquisa de empresário que apoia o Bolsonaro, né? Como a XP Investimentos, que tem uma pesquisa, a XP Investimentos que defendeu a eleição do Bolsonaro, trabalhou pela eleição do Bolsonaro. Você tem também a Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, que faz uma pesquisa histórica a cada 2 meses, aí eles fazem uma pesquisa. São empresários que aplaudem tudo que o Bolsonaro faz, que estão lucrando com a redução dos direitos trabalhistas. Essas pesquisas estão mostrando que o Bolsonaro está derretendo, e esse núcleozinho cada vez menor de gente que apoia o Bolsonaro, né? O que for real, porque a gente sabe que tem muita gente, tem muito robô e tem muita gente paga, mas os que apoiam de verdade são cada vez menos e vão cair cada vez mais, porque você ainda tem uma classe média baixa e uma classe pobre, mesmo classe D e E, né? Principalmente a classe D, que são os pobres. Classe D são os pobres e classe E são os miseráveis. A classe D são os porteiros de prédios, são os garis, são as pessoas pobres mesmo, os camelôs, os desempregados que vivem de bico, que vivem de trabalho esporádico aí, que fazem bicos, ou que nem ganha nada. Entre essas pessoas, ainda existem alguns que ainda não entenderam o que está acontecendo, ainda não só entre os muito pobres, tem na classe C também, que é uma classe que está sofrendo muito, agora cresceu muito nos governos do PT, ganhou importância, ganhou dinheiro, se tornou a nova classe média, e essas pessoas estão voltando agora para a pobreza, depois que o PT saiu do poder. Tinham deixado de ser pobres, estão voltando a ser pobres, e ainda, mesmo assim, tem gente como essa, que ainda, né, não caiu a ficha do que foi que ela fez quando votou nesse cara e ainda defende o Bolsonaro. É gente de instrução muito baixa, tal, porque entre os mais ricos e escolarizados, a popularidade do Bolsonaro está despencando assim, ó, todo dia. Está despencando que nem um foguete descendo, voltando da Lua. Então, a questão é que
A questão é que, com isso, o Lula ele está se fortalecendo. Esse fato de as televisões antipetistas, algumas porque estão com o Bolsonaro, por que a Record não faz uma entrevista com o Lula? Porque a Record é apoiada pelo Bolsonaro, que muitos dizem vai ter que disputar com o Lula a eleição de 2022. Vocês imaginem essa cena, né? Eu quero falar disso antes de terminar. E por que o SBT não faz uma entrevista com o Lula? Porque está sendo pago pelo Bolsonaro, que é inimigo do Lula. E a Globo, que está brigando com o Bolsonaro? Por que não entrevista o Lula? Porque a Globo, como eu venho dizendo há muito tempo, ela está envolvida, está muito envolvida com a Lava Jato, com o Sérgio Moro, e esse envolvimento foi para condenar o Lula sem provas. A Globo é cúmplice de tudo que foi feito com o Lula em termos de ilegalidade, e a Globo, então, minha amiga, meu amigo, ela não pode ter o Lula de volta ao cenário político, e a Globo e os militares, eles tremem de sonhar que o Lula possa voltar ao poder. Mas sem um golpe de Estado, eles não vão conseguir. Eu digo aqui, marquem o que eu estou dizendo. Hoje é dia 17 de setembro de 2019, 12 horas e 46 minutos. Está gravado aqui, em vídeo, e podem me cobrar. O Lula, se não houver um golpe de Estado no Brasil, um golpe militar, ele disputa a eleição de 2022 com Bolsonaro, se o Bolsonaro não sofrer impeachment. Se o Bolsonaro estiver no cargo, ele vai ter que disputar a própria reeleição com o Lula. Se não, o Lula ele vai ser libertado e vai voltar a governar o Brasil. Vai ser preciso estuprar, acabar com a democracia brasileira, extinguir a democracia brasileira para impedir que o Lula seja presidente da República pela terceira vez. E aí, sendo presidente da República pela terceira vez, conserte o Brasil e devolva a todos aqueles que estão sofrendo, a todos aqueles que estão sendo tão prejudicados, que estão desempregados, que têm fome, que têm sede, inclusive sede de justiça, a todos esses, ele vai devolver a dignidade e vai devolver a esperança. Então, hoje aqui, eu faço esse vaticínio, eu tenho certeza aqui no meu coração que isso vai acontecer. E eu digo a vocês que nós vamos salvar o Brasil dessa escória. Eu e vocês que estão aqui, nós estamos fazendo a nossa parte e nós vamos lutar, vamos continuar lutando e nós vamos continuar lutando nessa disputa por corações e mentes. Então, nós vamos, através do compartilhamento de um vídeo desse, de você divulgar para as pessoas a verdade, o que está acontecendo, me ajude a fazer isso, que nós vamos dizer para as pessoas a verdade, para que elas esperem e se posicionem, porque vai chegar a hora de elas irem até a urna e apertar o botão certo, o botão que vai devolver a esse país a esperança, a dignidade e uma chance de ter um futuro para os nossos filhos, para os nossos netos. Ou seja, eu acho que se a gente não desistir, se a gente não abrir mão de lutar, se a gente não abrir mão de vencer, nós nunca vamos ser derrotados. É impossível derrotar quem não se rende. E nós não podemos nos render, porque se a gente se render, nós vamos estar condenando os nossos descendentes e vamos estar condenando toda uma geração que está vindo depois de nós e que vai nos maldizer se nós desistirmos de lutar. Nós temos obrigação de lutar e de tirar esse verme chamado Jair Bolsonaro do poder e de fazer com que essa imprensa
que colaborou com esse golpe, com que todos esses que colaboraram e continuam não querendo reparar o que fizeram, que eles paguem pelo que fizeram, ou que, pelo menos, eles parem de atrapalhar o Brasil. Porque a gente está vendo um monte de gente dizer, olha, eu errei, eu estou arrependido. Tem o Fábio Panunzio, com quem eu tive uma briga pelo Twitter, justamente, pessoal, pelo Fábio Panunzio ter ajudado a fazer as coisas chegarem a esse ponto, ter ajudado a condenar o Lula, as coisas que ele escreveu do Lula, e ontem ele estava, acho que lá no 247, se não me engano, numa entrevista, reconhecendo que errou ao acusar o Lula e reconhecendo que não há provas contra o Lula. Então, veja bem, não é mole para um jornalista, uma pessoa pública, chegar e dizer, olha, puxa vida, eu errei, eu falei besteira sobre o Lula. Ele era feroz contra o Lula. Eu tive uma briga pelo Twitter que ele ameaçou me processar, eu ameacei processá-lo, no fim ele me bloqueou, foi uma briga enorme por causa do Lula. Está aí ele hoje, junto com o Reinaldo Azevedo, com quem eu também briguei, reconhecendo que erraram ao falar mal do Lula. E você que está aí escrevendo besteira sobre o Lula, sobre o PT, sobre mim, fazendo-me acusações sem me conhecer, sem saber qual é a minha vida, qual é a minha história, qual é a minha verdade, você também vai se arrepender, porque o que o Bolsonaro está fazendo vai te atingir. É só você esperar. Pessoal, eu quero agradecer muito a atenção e eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se não está inscrito, que se inscreva no canal e compartilha o vídeo, tá? O quanto você puder, porque assim você ajuda a gente a fazer o nosso trabalho e a gente está precisando de membros para o canal, tá? Se você puder, torne-se membro do canal. Pessoal, um grande abraço para todo mundo e vamos à luta. E à tarde tem mais Blog da Cidadania com vídeo gravado e vamos para frente que atrás vem gente. Grande abraço para todo mundo.